a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Marcos capítulo 11, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Vê que Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu vou pegar emprestado, mas daqui a pouco eu vou devolver. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Ele, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos, porque algumas pessoas pegavam das suas próprias vestes, tiravam as suas roupas e colocavam para Jesus passar. Naquela época as pessoas tinham 2 vestes, uma superior e uma inferior. Então eles tiravam a primeira, a principal, e colocavam para o rei passar. Quem era mais pobre, que era a maioria das pessoas, naquela época você não tinha facilidade para comprar roupa, você no máximo tinha uma. Então se você era pobre naquela época, você tinha uma roupa. Quem tinha mais condição tinha 2, 3, 4. Então as pessoas que eram mais ricas, elas pegaram as suas próprias vestes e tiraram e colocaram para Jesus passar. Já as pessoas mais pobres pegavam ramos para saudar a entrada de Jesus. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Você vê como é que Jesus enxerga o sucesso diferente de todo mundo nesse mundo, e de tudo que te ensino, de tudo que as pessoas falam que é sucesso. Veja como é que Jesus enxerga o que é você ser abençoado de verdade. Então aqui você está vendo o próprio Deus encarnado em carne e osso, todo-poderoso, aquele que consegue andar sobre as águas, aquele que basta tocar numa água e dar a ordem, ela se transforma em quê? Em vinho, no melhor vinho que o homem pode produzir, aquele que só a presença dele acalma as tempestades, aquele que fala e uma paralisia de 38 anos acaba, e o homem que não podia andar a vida toda começa a andar, aquele que diz ao cego: eu quero que você veja, ele passa a enxergar, aquele que diz ao leproso: eu quero que você fique curado, e a lepra vai embora, aquele que dá uma ordem e legiões de demônios se submetem a ele. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Então tudo foi feito através dele, para ele e é dele. Mas quando ele vai entrar em Jerusalém, a gente fala a entrada triunfal, gloriosa de Jesus em Jerusalém. Ele pega emprestado um jumentinho. Ele podia ter escolhido qualquer cavalo lá de Jerusalém. Ele poderia ter pego um cavalo de raça, ele poderia ter pego um cavalo de algum comandante, ele poderia, porque tudo é dele. Mas ao invés dele entrar com um grande cavalo, ele entra apenas com jumentinho, não é nem dele, é emprestado. Não tem sela, então os discípulos têm que colocar suas próprias roupas para ele sentar. Você sabe que para você montar precisa de uma sela, mas ele não tinha sela, os discípulos foram lá e fizeram uma sela com as próprias roupas. Não diz aqui que Jesus trocou de roupa, ele continuou usando a sua mesma o quê? Mesma roupa. Diz aqui que ele mudou de roupa? Diz aqui que ele mudou de roupa? Diz aqui que ele colocou uma coroa na cabeça para parecer que ele era rei? Foi isso que ele fez? Não. E ele entra em Jerusalém de cabeça erguida, vestindo as mesmas roupas, montado no jumentinho emprestado, sem uma coroa na cabeça, mas tem lá uma multidão saudando ele, dizendo que ele é rei. Então você vê que Deus vê as coisas diferentes do que esse mundo vê. As pessoas dizem para você que você tem que parecer ser uma coisa que você não é. O mundo só celebra
aquilo que ele vê. Aquilo que ele não vê, eles não conseguem o quê? Celebrar. Eles não conseguem avistar. Jesus sabia quem ele era, e ele não precisava de ninguém para dizer para ele que ele era uma coisa que ele já sabia. Uma coroa não ia mudar nada, uma roupa nova não ia mudar nada, um cavalo bonito não ia mudar nada. Ele sabia quem ele era, as pessoas acreditando ou não acreditando. Ele não precisava convencer ninguém de nada. Você sabe que Jesus foi o maior pregador que já teve nessa face da terra. Ele foi o melhor pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. O que é que um pastor faz? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando a palavra de quem? De Deus. E eu, como pastor, eu quero que você entenda o que eu estou pregando para você. Nós queremos que as pessoas acreditem e entendam a mensagem que a gente está levando. Assim como você quer que o teu marido te entenda, que a tua esposa te entenda, que os teus filhos te entendam, que o teu patrão te entenda, que o governo te entenda, que os funcionários te entendam, venham te entender. A gente não gosta de falar uma coisa para as pessoas e elas depois virem para a gente dizer que elas não entenderam. Se a gente se relaciona com alguém e aquela pessoa nunca entende o que nós estamos falando, a gente se sente frustrado, até magoado, até ferido. Meu marido nunca me entende, minha esposa nunca me entende, meus filhos nunca me entendem, meu pastor nunca me entende, o povo da minha igreja nunca me entende. Então a gente julga que a gente é fracassado por causa disso. A gente fica triste. Então, se você pega os evangelhos e vai ler, Jesus foi a pessoa mais fracassada do mundo, porque a maioria das coisas que ele pregou, nem os seus discípulos entendiam. Está lá em Lucas 18:38. Eles, porém, nada compreenderam. Eles, porém, nada, não é que eles não entenderam 50%, não. Eles não entenderam o quê? Nada. Aqui está falando dos discípulos. E o sentido dessas palavras lhe era encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. João 12:16 diz: seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e a também do que isso lhe fizeram. Quando Jesus ressuscitou, ele teve que pregar tudo o que ele pregou 3 anos, porque os discípulos não tinham guardado nada, não tinham entendido nada. Então Jesus era uma pessoa que o que ele falava, a maioria não conseguia nem entender. Ele não era compreendido. Mas Jesus não se magoava por isso, não abandonava as pessoas por isso, não desanimava por isso, não se entristecia com isso, porque ele sabia que ele carregava dentro dele a palavra de quem? De Deus. Você tem que saber o que é que você carrega dentro de você. Se as pessoas não compreendem o que vocês falam, elas têm que compreender o modo de vida que você vive na presença de quem? De Deus. Jesus mostra pra gente aqui, ele está entrando como um rei em Jerusalém. Se você tivesse o poder de Jesus, você iria entrar em Jerusalém como ele entrou? Com a mesma roupa? O que acontece com você quando você ganha um pouquinho mais de dinheiro? Quando você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, o que você faz? Você vai comprando roupas melhores, você compra comida melhor. O que mais que você faz? Você paga as tuas contas, você compra móveis para a tua casa, não é isso? Ou você compra uma casa melhor, ou você vai morar num aluguel melhor. Porque nós queremos que as pessoas vejam que nós estamos o quê? Bem. E as pessoas não enxergam o que está dentro de nós, elas só enxergam a nossa roupa. Se você dirige um carro, se você tem uma moto, se você está comendo num restaurante final de semana, se você está saindo para ir para a praia, aí as pessoas olham para você e dizem assim: olha, fulana está bem. Então você deixa de viver para você viver para quem? Para os outros. E você vive para querer impressionar os outros, para tentar convencer os outros daquilo que você é. Jesus nos ensina aqui que quando você não precisa convencer ninguém de nada. Você não tem que impressionar ninguém. E a coisa mais libertadora que você pode ter, a coisa que mais te traz paz, é quando você não vive mais para impressionar as pessoas. Amém? Se você compra uma roupa melhor, não é para você impressionar, é porque você crê que você merece o melhor. Se você vai comer num lugar melhor, é porque você está fazendo isso, aquilo ali por você, está fazendo pela sua família. Você não precisa fazer nada para impressionar ninguém, porque as pessoas sempre vão ter uma visão errada de você. As pessoas não estavam recebendo ele como o rei que ele é, o rei dos reis. As pessoas nunca vão ver aquilo que você é, não importa o quanto você se esforce para mostrar para elas. Jesus não veio ser rei dos judeus,
Jesus não veio ser rei de Jerusalém como Davi. Jesus veio ser o rei que morreu por nós na cruz para nos trazer a salvação. Mas aqui o povo diz Hosana. Hosana quer dizer salva-nos agora. O que quer dizer Hosana? Não estou ouvindo você. Diga salva-nos agora. Então aquele povo que estava lá com ramo, eu não sei se você sabe, mas o ramo é um símbolo nacional de Israel. É como se fosse uma bandeira do Brasil. Aquilo ali que está acontecendo é quase como se fosse um desfile de 7 de setembro. Todo mundo está com a sua bandeira. E o povo de Israel, que estava debaixo do jugo de Roma, estava esperando alguém para libertar eles. Eles não queriam libertação da alma, libertação do coração. Eles não queriam libertação do pecado. Eles queriam um rei igual a Davi. Hosana, o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem em nome de Davi. Eles estavam pensando que Jesus estava vindo em nome de quem? De Davi, que ele era um filho de Davi, que ele ia ser um novo Davi, que ele ia se estabelecer rei lá no templo, que ele ia libertar o povo dos romanos, que o Estado ia crescer, que o país ia ser forte. Eles estavam achando que Jesus ia trazer uma economia melhor, uma política melhor. Eles estavam vendo Jesus de uma maneira totalmente diferente. Por isso que aquelas pessoas que estavam lá dizendo Hosana, o que vem em nome do Senhor, alguns dias depois estava dizendo mata ele, solta Barrabás. Os mesmos, porque eles estavam esperando Jesus de um jeito e Jesus não veio do jeito que eles queriam um rei forte, um rei que ia brigar, um rei que ia lutar, um rei que ia lutar pelo Estado de Israel, um rei que ia levantar um exército. E Jesus disse, olha, o meu reino não é desse mundo não, eu não vim fazer isso não. Eu não vim resolver problema social, eu não vim resolver problema político, eu não vim resolver problema cultural, eu vim salvar a alma de vocês. Então Jesus sabia que aquelas pessoas que estavam ali dizendo Hosana, o que vem em nome do Senhor, elas estavam esperando uma coisa dele que ele não ia dar, e que logo depois aquela mesma multidão ia se decepcionar com ele. Todo mundo abandonou ele, todos os discípulos, menos João. Tem sempre alguém que fica contigo nos momentos difíceis. Ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer, porque os outros esperavam uma outra coisa dele. Ele sabia o que Deus esperava dele. Amém? Jesus não precisava da afirmação das pessoas. Ele já tinha a afirmação de Deus. Deus já tinha dito para ele, lá em Mateus 17:5 diz, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e vindo da nuvem uma voz dizia, este é meu filho amado, este é meu filho. Ele já é meu filho, eu já amo ele, eu já tenho prazer nele. Então quando você tem a testificação de Deus, você não precisa da testificação das pessoas. As pessoas sempre vão esperar coisas que você não pode dar para elas. As pessoas sempre vão esperar coisas que você não pode dar para elas. Elas sempre vão ver em você aquilo que você não é. E você tem duas escolhas. Ou você vai viver e vai deixar o plano de Deus para a tua vida, para você passar a agradar todo mundo que tem uma opinião sobre a sua vida. Pessoas vão dizer para você, eu esperava isso de você, eu espero isso de você, eu espero isso de você, eu queria que você fosse assim, eu queria que você se vestisse assim, eu queria que você falasse assim, eu queria que você comesse assim, eu queria que você fosse mais calado, eu queria que você falasse mais. Você vai viver a vida para os outros e nunca vai viver a sua vida, e você nunca vai ter paz, e você sempre vai ser ansiosa, preocupada, insegura. Se você olha para quem está pior do que você fica feliz porque tem gente pior do que você. Se você olha para a maioria das pessoas que está melhor do que você vai ficar triste e deprimido. E você sempre vai ter que viver para atender a expectativa das pessoas. Na maioria das vezes, você vai estar abençoado sem estar tudo resolvido na tua vida. Tem coisas na tua vida que estão bem, só que quando alguma coisa boa acontece na tua vida, você não consegue celebrar, você não consegue se alegrar,
Porque ao invés de você olhar para as coisas que estão dando certo, que estão indo bem na tua vida, você sempre fica olhando para aquilo que está indo mal na tua vida. E porque você está sempre olhando para aquilo que está indo mal na tua vida, você não tem olhos para ver o que Deus já está fazendo em algumas áreas da tua vida. Amém? Eu conheço muita gente que está sendo forte diante de um momento difícil. Ela está sendo uma mulher de Deus, está sendo um homem de Deus, está sendo uma pessoa de fé, mas ela não consegue ver isso, porque ela está sempre olhando para o lado errado. Veja o que Deus já está fazendo. Se você era uma pessoa atribulada, angustiada, amargurada, ansiosa, insegura, mas você começou a colocar a tua vida espiritual em primeiro lugar, e agora você está tendo mais paz, você está tendo mais tranquilidade, você está colocando a cabeça no lugar, então já é um motivo para você dizer: Deus está me abençoando, Deus está me abençoando. Não mudou tudo, mas está mudando as coisas. Eu ainda tenho muitas dívidas para pagar, mas Deus já me deu paz, e eu creio que Ele vai me abrir portas. Amém? Eu estou sem dinheiro no momento, mas graças a Deus, pelo menos na minha casa, as coisas estão bem. Eu ainda não encontrei o amor da minha vida, mas graças a Deus eu consegui um trabalho. Graças a Deus eu estou estudando. Graças a Deus eu estou fazendo uma faculdade. Graças a Deus, se uma coisa não está caminhando bem até o momento, eu creio que Deus está no controle de tudo. Mas graças a Deus eu consegui o trabalho, graças a Deus eu estou estudando, graças a Deus eu estou cuidando de mim. Olhe para aquilo que Deus já está fazendo. Porque as mesmas pessoas que celebram você, as pessoas só celebram aquilo que elas veem. Se você compra um carro, elas vão dar parabéns para você, mas elas não sabem que você muitas das vezes parcelou aquele carro de 50 vezes, 60 vezes, 70 vezes, não tem problema. Elas celebram você quando você compra uma casa nova, mas elas não sabem que você fez um financiamento de 20 anos, 30 anos para pagar a casa. Às vezes você não pode nem falar, porque essa pessoa, se você falar que você está morando numa casa que você vai demorar 20 anos para pagar, as pessoas não vão dizer que você venceu, que você está bem. Elas vão dizer: a casa não é tua. Por isso que tem muita coisa na nossa vida que as pessoas não podem nem saber. Se elas saberem, elas vão atrapalhar, elas vão estragar, e elas vão fazer você se sentir mal por aquilo que era para você se sentir bem. Jesus era o rei todo glorioso, e diante daquela multidão ele entrou sentado num jumentinho que não era nem dele. Eu pergunto: Jesus era abençoado ou não era abençoado? Ele não era abençoado, ele era a própria bênção. Ele era a própria bênção sem ter nada material com ele. Jesus nunca guardou nada, nunca acumulou nada, nunca comprou nada. Você já leu alguma coisa no Evangelho que diz que Jesus comprou uma casa, comprou uma roupa, comprou um barco de pesca? Tudo que ele usou era dos outros. Você vê que ele falou assim: olha, pega lá o jumentinho para mim. Se alguém perguntar alguma coisa, fala que Deus está precisando dele e que logo depois eu vou devolver para ele. E você nunca vê Jesus reclamando: minha vida não vale nada, não sei para que eu vim para esse mundo cruel, na minha vida nada dá certo, eu não consigo comprar uma casa, eu não consigo comprar um jumento, nem um jumento eu tenho para mim, tudo eu tenho que estar pedindo para os outros. Jesus sabia que a presença de Deus estava com ele. E quando a presença de Deus está com você, quando você tem condições, graças a Deus você vai lá e compra. E se no momento você não está tendo condições, você vai lá e não compra, e você continua bem do mesmo jeito. Nós vivemos hoje numa sociedade que as pessoas estão doentes porque elas querem aparecer, elas querem ser vistas. E as pessoas dizem: ah, você tem que mostrar isso, você tem que postar isso, você tem que mostrar que você está bem, você tem que mostrar. Jesus nos ensina que a gente não tem que mostrar nada para... Deixa eu te falar uma coisa: todo mundo que mostra que ela está muito feliz, todo mundo que fica mostrando que está muito na verdade ela está deprimida. Todo mundo que mostra que tem muito dinheiro, na verdade está pior financeiramente do que você. E você fica invejando uma vida que, se você descobrisse realmente como é a vida daquela pessoa, você queria passar bem longe da vida dela. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, você sabe que você é de Deus. As pessoas que convivem com você vão ser convencidas pelo Espírito Santo mais cedo ou mais tarde. Se você é uma pessoa que estava afastada da presença de Deus e você voltou para a igreja, você voltou para a presença de Deus, o que acontece com muita gente? Você sabe que é muito difícil uma pessoa, quem já se afastou e foi uma guerra danada para você voltar para a presença de Deus? Não é uma luta danada? Não é uma luta danada? Aí quando a pessoa volta para a presença de Deus, ela quer mostrar para todo mundo que ela voltou para a igreja, que ela conseguiu vencer, que ela está bem com Deus.
Aí ela mal volta para a igreja, ela fica querendo convencer que ela está bem com Deus de novo, e às vezes ela começa a acumular um monte de trabalho dentro da igreja, fazer um monte de coisa, ela não deixa Deus agir. Daqui a pouco, passa-se alguns meses, lá está ela cansada espiritualmente, fadigada espiritualmente, porque quando ela conseguiu voltar, era para ela se fortalecer espiritualmente e estreitar os laços dela entre ela e quem? Mas ela quis mostrar para as pessoas que ela está bem. E como as pessoas não sabem o que está dentro de nós, a gente tem que mostrar para as pessoas verem. Jesus está nos ensinando aqui que você não tem que mostrar. Faça por Deus, faça por você, faça pela sua família. Quem tem uma visão ruim de você, dificilmente ela vai mudar, a não ser que seja por Deus. Então veja como é que Jesus entrou. Disseram para ele, tem uma multidão aí que quer te receber como rei. Ele poderia ter entrado para impressionar. Você sabe que as pessoas dizem, olha, a sua roupa fala quem você é, sua imagem fala quem você é. O tanto de gente que te conhece, quanto mais conhecido, mais poder você tem. Jesus vem e quebra tudo isso daí. Se você sabe quem você é, se você sabe que Deus está com você, você vai andar na presença de quem? De Deus. Quem reconhecer que você é de Deus, amém. Quem não reconhecer, amém também. Você está compreendendo, sim ou não? Tenha paz. E as pessoas vivem, na maioria das vezes, sem paz, deprimidas, angustiadas, amarguradas. Às vezes vem um filho teu e diz que você foi um péssimo pai, uma péssima mãe, mesmo que quando você criou aquele filho, você fez o melhor que você podia naquele tempo por ele. Quem é que você tem feito ou você fez o melhor pelos seus filhos? Levanta a sua mão. Pergunto, você foi perfeito? Você foi perfeito como pai? Você foi perfeito como mãe? Não foi. Você sempre queria ter feito mais. Qual é o pai que não queria ter feito mais? Qual é a mãe que não queria ter feito mais? Aí vem esse filho com 30 anos, 40 anos, 50 anos, agora velho, barbudo, com neto, dizer para você que ele é traumatizado hoje pelas coisas que você fez por ele quando ele era criança. Aí você fica deprimida, achando que você foi uma péssima mãe, que você foi um péssimo pai. Não, você fez o seu melhor. Você só não foi perfeito porque ninguém é perfeito. E quando teu filho tiver filhos também, ele vai ser do mesmo jeito. Então guarde o seu coração. Jesus não viveu para impressionar ninguém. Não viva para impressionar ninguém. Viva para Deus, viva para você, viva para a sua família. Os problemas que você tem hoje não definem você. Você está endividado, mas você não vai passar a vida toda endividado. Você está morando de aluguel, mas daqui a um tempo você vai ter a sua casa. Você está andando a pé hoje. Mas me viram que eu tinha carro. Se você está andando a pé, pegando... Ninguém tem nada a ver com isso. Se você está com algum filho que tem problema de vício, o problema é da tua família, é seu, não é dos outros. Amém? E Deus vai colocar a mão e vai salvar esse filho, vai salvar essa filha, em nome do Senhor Jesus. Creia que Deus está agindo na sua vida. Essa semana não aconteceu nada de bom na minha vida. Sim, aconteceu. Com tudo que você está passando, você acordou cedo e veio buscar a Deus. Amém? Celebre isso, graças a Deus. Eu tenho fé ainda para buscar a Deus. Eu ainda estou de pé, eu ainda estou lutando. Deus está comigo, amém? Minha vida vai mudar no que tem que mudar. Não apresse nada por causa de ninguém. Você não está atrasado nem adiantado. Você está debaixo do tempo de Deus. O que é para vir para a tua mão, vai vir para a tua mão. O que é para vir para a tua casa, vai vir para a tua casa. Você tem que vir para a casa de Deus para buscar quem? A Deus, não para se sentir mal pelos outros. Que Deus te abençoe muito ainda esse ano, em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.